Olá, eu sou o pastor Jefferson Lisboa e você está no canal Na Lata com o Pastor. Esse é o nosso primeiro vídeo e tem como tema o politicamente correto e o cristão. Você sabe o que é assertividade? Bom, antes de eu explicar o significado dessa palavra para você, eu quero contar um caso que aconteceu na Inglaterra com um amigo meu. Ele estava numa estação de metrô precisando ir a um determinado local. Ele abordou uma senhora inglesa ali na estação e lhe pediu informação. Ele perguntou: "Senhora, poderia me dar uma informação?" Ela prontamente virou para ele e disse: "Não, eu não posso." Ela virou as costas e foi embora. Estranho, não? Talvez para um brasileiro, essa atitude da senhora soou estranha, mal educada da parte dela, grosseira talvez, mas ela foi nada mais nada menos do que assertiva. Ela tomou uma decisão de não dar a informação para ele. E no dicionário, a palavra assertividade significa você dizer o que precisa ser dito ou se posicionar sobre algo sem rodeios nem constrangimentos. Você dizer o que precisa dizer sem medo das consequências. Bom, e aqui no Brasil, talvez a assertividade esteja escassa cada vez mais, porque o politicamente correto domina os meios midiáticos, o meio político e o meio social. E hoje, o politicamente correto está tão de uma maneira que está dominando até o meio religioso, as igrejas cristãs, a liderança cristã. Hoje, muitos líderes religiosos, sejam padres, bispos ou pastores, presbíteros de igrejas evangélicas, têm medo de se posicionar sobre determinados assuntos em suas igrejas, com medo de perderem seus fiéis, com medo de sofrerem o famoso termo cancelado. Muitos que tentam falar a verdade, que se arriscam ainda em serem transparentes, honestos e diretos em seus posicionamentos, são a todo momento atacados na internet, atacados na rua ou pelas pessoas que ouviram o que precisavam ouvir desses líderes. E essa exposição tem desgastado cada vez mais essas pessoas. Eu não falo só de líderes, mas também de cristãos no geral. Você é um cristão agora, seja católico ou evangélico, está me ouvindo agora e pode estar aí pensando: já aconteceu comigo. Eu dizer o que eu precisava dizer para uma pessoa, essa pessoa ficar com raiva de mim e ir embora chateada. E muitos, com medo de perder as amizades, ou se desgastarem com alguém, ou até mesmo de se expor, ou perder o seu padrão social, o seu status social, o seu cargo, essas pessoas estão evitando se posicionar. E isso tem sido prejudicial para as igrejas, porque as doutrinas estão sendo escondidas e a verdade está sendo amenizada por conta do politicamente correto. Eu pergunto, onde estão os homens e cristãos como João Batista, que dizia ao rei Herodes abertamente: não é lícito possuir a mulher do seu irmão? Onde estão cristãos como o próprio Cristo, que em vários debates com fariseus, saduceus ou com os próprios judeus ali da sua terra, ele começava sempre com a frase: em verdade vos digo, quando ele precisava realmente dizer algo de forma clara e direta. Isso é assertividade. Grandes líderes da humanidade eram assertivos. Pessoas que têm o seu caráter honesto, o seu caráter transparente, são assertivas. Mas hoje a falsidade domina, porque as pessoas têm medo de se posicionar. Hoje você não pode mais dizer para uma moça que está com uma roupa indecente: olha, muda essa roupa porque de acordo com a Bíblia está errado. Porque elas têm medo de serem canceladas. Hoje não se pode mais dizer para um jovem: olha, você não pode namorar com uma pessoa do mundo, porque você pode sofrer uma represália do jovem, o jovem começar a discutir com você ou sair até mesmo da igreja. Muitos não falam nada sobre o que precisa ser falado, com medo de pessoas saírem e abandonarem a igreja. E eu pergunto a você, se você faz isso, será que você não está fazendo mais mal do que bem? A verdade, ela precisa ser preservada e levantada ante um mundo que é falso, mentiroso. As pessoas querem ouvir a verdade. Bom, pelo menos até o ponto de que essa verdade não choque com os seus padrões sociais. Aí entra o politicamente correto e o medo de se posicionar.
As pessoas querem ouvir a verdade, mas quando elas escutam algo que choca com o que elas acreditam, ou até mesmo com o estilo de vida que elas vivem, elas não querem mais ouvir, porque são muito sensíveis. O mundo hoje está repleto de pessoas sensíveis, e o politicamente correto domina muito os brasileiros. Um exemplo disso bem claro que eu tenho para falar é quando um brasileiro é convidado para ir a uma festa e ele não está com vontade de ir. Ele não sabe dizer abertamente, olha, eu não quero ir. Dificilmente ele vai dizer dessa forma, mas ele vai dizer provavelmente dessa maneira, se der, eu vou. E ele não vai, isso é um não. Na área amorosa, por exemplo, quando alguém chega para uma menina, por exemplo, se declarando, e esta não tem interesse nele, ela dificilmente vai falar para ele, eu não quero você. Porque isso soaria estranho, mal educado, grosseiro da parte dela, mas ela falaria dessa forma, olha, é só amizade, vamos manter a nossa boa amizade. Ela está dizendo em outras palavras, eu não te quero. Muitos são dessa forma. E nós temos perdido muitos grandes líderes nas igrejas por causa desse medo de não serem politicamente corretos, medo de serem autênticos demais. Você não precisa ter medo de ser autêntico demais. Você não precisa ter medo de se posicionar ante um mundo sensível demais. O mundo precisa da verdade e a verdade está aqui na Bíblia Sagrada. Jesus falava a verdade e por conta disso perdia muitos seguidores. Você pode acompanhar isso no livro de João, no capítulo 6, em que Jesus falava abertamente e muitos diziam, duro esse discurso, quem é que pode ouvir isso? E mesmo assim, Jesus nunca deixou de dizer a verdade. Aliás, foi por conta de dizer a verdade abertamente que Jesus foi crucificado, porque as pessoas que ouviram essa verdade não gostavam de ouvir a verdade. E eu pergunto, você tem medo de falar a verdade? Você tem medo de ouvir a verdade? Eu vou dizer algo para você. A maior necessidade do mundo é de homens e mulheres que não se compram nem se vendam. Homens e mulheres que sejam fiéis ao seu dever, como a bússola o é o polo. Homens e mulheres que não temam chamar ao pecado pelo seu nome exato. Homens e mulheres que sejam fiéis e firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Você é esse homem? Você é essa mulher? Então, se você não tem sido, está na hora de mudar. E para isso surgiu o canal Na Lata com o Pastor. Porque esse canal tem o propósito de dizer a verdade para você, sem rodeios. Aqui nesse canal, você vai ouvir assuntos polêmicos sobre a Bíblia Sagrada. Assuntos que mexem com o coração das pessoas e que chocam diretamente com os padrões morais e sociais que muitos vivem. Talvez você que está ouvindo agora. Se você tem o desejo de ouvir a verdade nua e crua, esse é o canal especialmente feito para você. Agora, se você quer alguém passando a mão pela sua cabeça, suavizando algumas coisas, tem outros canais que você pode seguir, você pode ficar à vontade. Mas desde já, eu já quero dizer, se inscreve aqui nesse canal, porque serão vídeos fortíssimos, de alta qualidade, feitos especialmente para mostrar a verdade para você sem rodeios. E eu termino aqui pedindo para você, me segue aí nas redes sociais, no meu Facebook, Jefferson Lisboa, tá aqui embaixo, no meu Instagram, jefferson.lisboa7, e você vai ficar acompanhando cada vez que surgir um vídeo novo. Toda semana terá vídeo novo para você acompanhar aí do seu celular, aí do seu computador, na sua Smart TV. Não se esquece, eu quero só pedir um último favor. Rapaz, compartilhe aí, nos ajude para que esse canal possa falar a verdade para mais gente. Esse é o nosso objetivo. E eu termino com a frase, acredite se quiser, mas que é verdade é.